E agora vamos falar de um encontro com os senadores para discutir o tarifaço do Trump. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, detalhou os esforços do governo para tentar reverter essa situação. Esse encontro está acontecendo às vésperas da missão oficial a Washington, que acontece na próxima semana. Janaína Camelo vai trazer informações direto de Brasília. Janaína, conta pra gente, está marcado então para a próxima semana e o governo americano vai receber já essa comissão? Pois é, essa comitiva ali composta por 7 senadores, Márcia, assim, de todos os partidos, tá? É uma comitiva superpartidária, desde o PT até o PL. Eles vão se reunir com empresários norte-americanos e com parlamentares norte-americanos. Ainda não tem aí uma expectativa de se reunir com o governo de Donald Trump, com a Casa Branca. Então, as negociações estão a todo vapor com relação ao tarifaço de todos os lados, né? Do Executivo, do Congresso Nacional. Então, hoje, esses senadores, eles se reuniram com o ministro Mauro Vieira, o chanceler Mauro Vieira, e discutiram ali o que pode ser feito antes dessa viagem, deram um briefing ali. E aí, nessa reunião, o ministro Mauro Vieira, foi uma reunião por videoconferência, viu, Márcia? E aí, o ministro, ele detalhou como é que está sendo a negociação, a interlocução do Brasil com os Estados Unidos nessa negociação toda, porque a gente sabe que aqui no Brasil tem, por exemplo, o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ministro de Indústria, Comércio e Serviços, que tem se articulado com empresários brasileiros, né? E aí, ali na esfera ali internacional, Mauro Vieira ali, então, ele detalhou hoje como é que está sendo aí essa interlocução e o que ele disse. Ele disse que nessas conversas ali, essa conversa com os Estados Unidos está sendo feito com o setor privado americano, com autoridades do Tesouro americano, e que as conversas com a Casa Branca estão sendo feitas por intermédio de vários ministérios norte-americanos. Ele disse também que nessas conversas tem apresentado o histórico da balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos nos últimos anos, que, por exemplo, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos sempre teve superávit com relação ao Brasil, que o governo brasileiro tem argumentado nessas conversas com os Estados Unidos, com os vários setores dos Estados Unidos, que esse déficit por parte do Brasil, né, não poderia ter sido colocado ali, por conta disso, não poderia ter havido ali esse tarifaço por parte dos Estados Unidos. Então, nessa reunião, além dos senadores, participaram vários diplomatas, participaram representantes do MDIC, da vice-presidência da República, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, também estava presente nessa reunião. O MDIC disse o seguinte, nessa reunião, Márcia, que a preocupação maior é de desestabilizar setores estratégicos aqui brasileiros, que vão ser prejudicados com essa taxação de 50%, que são mineração, metalurgia, agronegócio, indústria de transformação, celulose, que essa taxação também pode colocar em risco quase 2 milhões de empregos em estados brasileiros ali estratégicos, como São Paulo, Mato Grosso, Paraná. Do lado americano, qual seria o prejuízo? Que foi falado nessa reunião hoje de manhã com os senadores. A Califórnia, a Flórida, o Texas, por exemplo, dependem fortemente de exportações brasileiras como petróleo bruto, carnes, café, ferro e aço, peças de aeronaves. O senador Nelsinho Trade, do PSD, ele é o líder dessa comitiva que vai para os Estados Unidos, e ele gravou um vídeo explicando como é que foi essa conversa hoje mais cedo e como é que vai ser a viagem deles na semana que vem. Vamos ouvir agora. Agora pela manhã, os 8 senadores que estão designados para compor a comissão que vai até os Estados Unidos discutir a sobretarifa implementada pelo governo americano a partir de 1º de agosto, tirou-se a seguinte conclusão: a agenda técnica vai terminar de ser concluída até o final dessa semana, onde nós vamos reunir com empresários americanos que têm negócios com o Brasil, empresários brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos, parlamentares americanos num dia subsequente, para que nós, da comissão, possamos demonstrar a intenção de estreitar a relação diplomática com os Estados Unidos. Não pode ficar fria da forma como está. E no outro dia, terminada a missão, o regresso para o Brasil. Então,
então está ali fazendo as apurações e a gente continua então agora chamando os nossos comentaristas, agradece a Jana pelo trabalho, é claro, e a gente chama a Ellen e o Dulcio novamente para analisar essa tentativa dos parlamentares de tentar ali uma aproximação com deputados americanos, mas não é com a Casa Branca, né, que fique claro. Vocês veem com bons olhos, primeiro a Ellen falando sobre esse tipo de iniciativa, essa comitiva ir até os Estados Unidos, começar essa negociação? Olha, é bom a gente só pontuar aqui que a nossa embaixadora em Washington, a Maria Luísa Viotti, ela procurou o Departamento de Estado dos Estados Unidos logo após a suspensão dos vistos dos ministros do Supremo e não foi recebida, né? Então, essa comitiva que está indo lá é uma tentativa entre pares de fazer negociações. Uma outra tentativa, e aí são os empresários, né? Empresários que exportam daqui para lá, estão conversando com os Estados Unidos para abrir frente de negociações e tentar, então, com essas pressões paralelas, fazer algum tipo de reversão, porque o 1º de agosto está aí, né? O 1º de agosto está aí. Me parece que neste cenário, assim, são alternativas, são pressões paralelas. Eu não sei o quanto disso a gente vai conseguir efetivamente. Até sexta da semana passada, havia, por exemplo, um grupo de empresários norte-americanos dispostos a assinarem um comunicado falando o quanto iria prejudicar os seus negócios lá, esse tarifaço em relação ao Brasil. Esse grupo recuou na última sexta-feira. Então, até aqui, o único país que está realmente travado as negociações é o Brasil. Bom, precisamos tentar por diversas vias, mas parece muito difícil esse tipo de efeito prático. Isso não está acontecendo nesse momento em relação ao nosso país. Obrigada, Ellen. Dulcio, por que você acredita que o governo Trump está endurecendo em relação ao Brasil? Tem a ver com a família Bolsonaro? Olha, Márcia, em primeiro lugar, com relação a essa comitiva, eu acho pouco eficiente. Eu não acho que sem essa comunicação direta entre quem manda, que seria Donald Trump, a Casa Branca, isso de alguma forma vai ajudar ou vai realmente forçar ele a mudar a sua opinião. Até porque quando o Trump tomou a sua decisão, ele sabe os impactos para todos os americanos e a empresa que está adquirindo, né, esses produtos brasileiros, que teriam um impacto muito grande. Até o cafezinho na ponta lá, ele sabe os impactos. Então não é o empresário chegando e falando, Trump, você sabe que vai me prejudicar, que vai fazer mudá-lo de opinião. Aí, como eu vejo o porquê isso aconteceu, né? Por que, de fato, Trump resolveu aplicar essas tarifas? Eu acredito que a situação da influência, né, das narrativas levadas a ele pela direita, pelos bolsonaristas que lá estão, isso influencia. Mas o impacto real, né, a razão real, né, porque ele de fato aplica no Brasil 50%, eu entendo que seja uma questão econômica, né? Tanto é que 3 dias após o tarifaço no Brasil, Trump taxou também o México, a União Europeia, e assim fez com outros países pelo mundo. Então é uma medida que ele tem usado para todos os países e aí cada país ele usa uma justificativa. Aqui no Brasil ele falou do Supremo, falou do Bolsonaro, falou do PIX, falou de LGPD. Para o México ele falou de outras coisas, para a União Europeia outras situações e assim ele vai a ponto de forçar negociações para melhorar o cenário para suas empresas e para o americano em si. Então, na verdade, eu entendo que o Trump tem usado o tarifaço como uma medida de pressão geopolítica para chegar onde ele quer ou sair melhor do que entrou. E não que ele seja realmente preocupado em mudar alguma coisa com relação à situação do Bolsonaro aqui. Na verdade, eu não vejo que esse seja o grande objetivo de Trump, até porque ele é chefe de Estado de um dos países mais importantes do mundo e ele, como chefe de Estado, tem também negociações de seu país com países de ditaduras, realmente. E mesmo assim faz negócio com esse tipo de país. Então não é porque o Brasil tem decisões do Supremo que incomodam, até abusivas, ou que o Bolsonaro responde um processo penal que pode ser preso, que o Trump resolveu, por causa disso, taxar o Brasil em 50% e fazer essa pressão enorme para que se tenha algum tipo de negociação comercial. Muito se fala também da relação dos BRICS, né? Depois da postura do presidente Lula, que isso também teria afetado, né, e motivado Donald Trump a fazer esse tarifaço. Obrigada, Dulcio e Ellen. Já já a gente volta com vocês.